Ora, boa tarde a todos, bem-vindos. E o tema que hoje me apraz falar é um tema que me é muito caro, que é o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Se nós formos às vezes ver em alguns motores de busca, vamos ver que quem codificou o Livro dos Espíritos muitas vezes aparece como o fundador do Espiritismo. Não, isto está errado. Kardec não fundou o Espiritismo. O Espiritismo foi fundado, quanto muito, pelos Espíritos, e desde que existe criação na Terra, que existem Espíritos. Portanto, o Espiritismo já vem desde aí, que existem Espíritos. Na Antiguidade havia referências também já ao Espiritismo. Na Bíblia, por exemplo, quando Moisés foi proibido de falar sobre a morte, porque era típico dos judeus e não se ia proibir uma coisa que era inalcançável. Mas pronto, livro este, que nós vou fazer um pequeno resumo dele, é a base da nossa doutrina, é o principal livro da nossa doutrina. Na língua francesa, porque o livro foi codificado em França, Le Livre des Espírites é o primeiro livro da codificação espírita, codificado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, sob o pseudónimo de Allan Kardec. Allan Kardec adotou este pseudónimo precisamente quando está a codificar este livro, e um espírito que ele maltratou numa outra reencarnação na Gália, quando era druida, que o matou, Zéfiro, veio ajudá-lo na codificação e disse que ele nessa altura se chamava Allan Kardec. Então o professor Rivail adotou o nome de Allan Kardec para a codificação. Esta obra contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médios recebidos e ordenados por Allan Kardec. Ou seja, Allan Kardec compôs esta obra segundo o método experimental. Ele era um cientista nato, e os cientistas, antes de tirarem qualquer conclusão, fazem a experiência, colocam as hipóteses, veem um problema e então depois é que apresentam a conclusão. Kardec fez esta obra colocando várias perguntas, porque tinha médiuns em diversos pontos do globo terrestre, nos diversos continentes. A pergunta era colocada da mesma maneira. Se as respostas dos vários médiuns fossem coincidentes, ele considerava a resposta como válida. E foi assim que ele codificou este livro. E os 5 livros fazem parte da nossa doutrina. Além deste, temos a seguir o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Este livro foi editado em 1857, 18 de abril. Foi lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas. A primeira edição deste livro é lançada com 501 questões. Depois foi feita uma revisão e então aparece esta obra atual, com 1018 ou 1019, e já vamos ver porque é que 1018 ou 1019 questões e o mesmo número de respostas. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre os fenómenos das mesas girantes, da psicografia e psicofonia. E porquê é que Kardec faz isto? Porque o Espiritismo começa a surgir nesta altura, primeiro
em Hydesville com as chamadas reps, que eram as pancadas numa casa onde duas irmãs da família Fox alugaram uma casa que se dizia assombrada e todos os dias à mesma hora ouviam uns barulhos. E esse barulho foi alguém que foi lá condenado e ficou lá, foi morto e ficou lá, e que era o Sr. Charles Rosman. Depois dão-se os fenómenos das mesas girantes em França. Allan Kardec, quando ouve falar disto, não acredita, mas como cientista que é, faz questão de ir assistir. E ao assistir ele achou interessante e disse, não, fenómenos inteligentes só podem ter uma causa inteligente. Então, a partir daí, dedicou-se a estudar esses fenómenos. Em meados do século XIX, e que segundo muitos pesquisadores da época, possuíam origem mediúnica. Foi o primeiro de uma série de 5 livros editados por Allan Kardec sobre o mesmo tema. As médiuns que serviram de trabalho a este, sobretudo a Allan Kardec, 2 jovens, Caroline e Julie Baudin, respectivamente na altura com 16 e 14 anos, à quais se junta mais tarde Céline Jaffé, na altura tinha 18 anos, que, aqui fazendo um parênteses, há quem diga que Chico Xavier é a reencarnação dela, mas pronto, há quem diga, mas ainda não está comprovado completamente, e a senhorita Emance de Defoe, que teria como guia espiritual São Luís. No processo de revisão do livro, após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médios franceses, num total de mais de 10, nas palavras de Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para a estruturação da obra. Segundo Canuto de Abreu, o primeiro livro dos Espíritos, a segunda edição francesa, foi lançada em 18 de março de 1860, tendo o livro dos Espíritos, naquela reimpressão, sido revisto quase como um trabalho novo, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma alteração, salvo pequenas exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Para esta revisão, Allan Kardec manteve contacto com grupos espíritas em cerca de 15 países da Europa e da América. Nesta segunda edição é que aparecem 1018 perguntas e respostas, sendo que algumas edições, como eu referi, atuais trazem 1019, acréscimo que, segundo a Federação Espírita Brasileira, foi devido ao codificador não ter numerado a pergunta imediatamente após a pergunta 1010, que seria a 1011, então aparece uma linha A na pergunta 1010. Sendo assim, o livro, na prática, tem 1019 perguntas e 1019 respostas. O Livro dos Espíritos é a obra fundadora do Espiritismo. Não, o Espiritismo já está. O livro é codificação da própria doutrina. Ele trata dos aspectos científicos, filosófico e religioso da doutrina, lançando bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. A sua edição definitiva é composta por 4 partes. Primeiro, causas primeiras. Segunda, mundo espiritual ou dos espíritos. Terceira, leis morais. E quarta, esperanças e consolações. Pronto, o livro depois compõe-se, tem vários capítulos, várias perguntas, ao todo ora, só contar aqui os capítulos para terem uma noção, e estas novas tecnologias. Por exemplo, o primeiro capítulo da primeira parte tem 4 subcapítulos, o segundo capítulo da primeira parte tem outros 4 capítulos,
e por aí fora. Portanto, o livro é bastante grande e vamos ver mais as primeiras observações. Segundo os seguidores e simpatizantes da doutrina, os fenómenos mediúnicos seriam universais e teriam sempre existido, inclusive como factos relatados na Bíblia, como eu há bocado vos falei. Até na própria filosofia antiga, na própria época antiga, o Platão falava de Daimon, que era o gênio que acompanhava o Sócrates. Durante o século, depois foi as manifestações e depois fiz um pequeno resumozinho do livro. Portanto, a introdução contém 17 itens, contém uma síntese da doutrina espírita e é a partir desta altura que aparecem os termos espírita, espiritista e espiritismo. O livro ainda contém uma espécie de um prefácio a que se dá o nome de Prolegómenos. É uma, digamos, uma introdução à própria obra. A conclusão é composta por 9 itens, na qual Allan Kardec mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida presente. Ele, no capítulo 1, tem as causas primárias, tem Deus, tem elementos gerais do universo de criação e princípio vital. O que é isto do princípio vital? O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica comum a todos os seres vivos. A função principal do fluido é a de unir o espírito através do seu perispírito ao corpo, animalizando a matéria. O fluido vital é extraído do fluido cósmico universal. Se por acaso nós quando reencarnamos, vimos com a quantidade de fluido vital para fazer a reencarnação completa, mas se pusermos termo a essa reencarnação, através, por exemplo, do suicídio, o restante do fluido vital retorna ao fluido cósmico universal. Allan Kardec passou a investigar os fenómenos, colocando em prática a sua visão positiva, lançando mão do método experimental. Que conclusão podemos tirar muito breve do que é o Espiritismo? O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis que vêm a revelar a existência dos espíritos e as suas relações com o mundo material. Isto é uma definição de Espiritismo muito, se vos perguntarem, muito curta. Se repararem no Livro dos Espíritos, quem já o viu ou quem já o leu, repara que o livro só tem apenas uma imagem. Sabem qual é a imagem que tem o livro? Quando entram aqui, se olharem para a parede, é a cepa. É a única imagem que tem o livro. A cepa é o ramo da videira. O corpo é a cepa, o espírito, o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria, o vago. Portanto, une ali as 3 partes, espírito, perispírito e corpo. E, terminando, Allan Kardec tem no seu túmulo o epitáfio Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Tel est la loi. Traduzindo isto é nascer, morrer, renascer outra vez e progredir sem cessar, tal é a lei. Porque nós, espíritos, como sabem, nunca morremos. O que morre é o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde permanecerá algum tempo até voltar a reencarnar novamente. Por isso só temos uma vida, temos muitas existências. E para verem a inteligência de Allan Kardec, vou-vos falar da pergunta 1 do Livro dos Espíritos. A pergunta 1, no Livro dos Espíritos, a pergunta que ele faz é esta: que é Deus? Ele não pergunta o
que é Deus, nem quem é Deus. Portanto, automaticamente ele não personifica Deus, porque sabe que Deus não podia ser personificado, por isso é que ele não utiliza o que é Deus ou quem é Deus. A pergunta é simples, que é Deus? É a pergunta primeira do Livro dos Espíritos. E a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec, qual foi? Causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. É a resposta que os Espíritos deram quando Allan Kardec lhes colocou a questão que é Deus. Pela paciência que me tiveram de escutar, muito obrigado.